Mas desses jogos que surgem, dessas brincadeiras, teve aquela época da baleia azul Uhum. até, né, é importante que os pais tenham a abertura suficiente e essa abertura ela acontece com o tempo, né, ela é construída, né. Normalmente sim, né, mas Hum, assim, isso é construído lá na infância, sim. né, esses jogos, assim, é mais para um público adolescente. Uhum, Então essa abertura, ela precisa ser construída da infância, para que esse adolescente, se sinta confortável o bastante para levar esse tipo de coisa para os pais quando é o caso, uhum. né, porque é aquela coisa, tu precisa instruir e orientar, mas de que forma que tu vai fazer isso, né? É de uma forma agressiva, uma forma braba, uma forma que afasta, ou é de uma forma que tu vai puxar o teu filho para ti, que tu vai te aproximar, que vai fazer com que ele confie em ti? Uhum. Porque esse vínculo de confiança ele é essencial em qualquer relação e não é diferente com a relação de pais e filhos, né? A confiança ela precisa existir, porque a partir do momento que eu, como adolescente, quero falar alguma coisa para o meu pai ou para minha mãe e acho que eu vou só levar um xingão e não vou ser escutado, não vou falar, Claro. né? Então, eu preciso saber que apesar do meu pai e da minha mãe não aprovar algumas coisas, porque os pais têm todo esse direito de não aprovar alguns comportamentos e atitudes dos filhos, mas ele precisa fazer isso de uma forma que o filho entenda que aquele comportamento o pai ou a mãe não aprovam porque realmente está errado. Uhum. E não como uma retaliação ou não como uma forma dos pais punirem ou castigarem simplesmente o filho, né? Uma forma realmente de saber o que é certo e o que é errado dentro de um contexto familiar. Sim. Pra quem foi educado pela Vera Lúcia, de uma forma com diálogo muito aberto, eu sempre estranho quando eu vejo os pais com restrições, até sobre temas, relacionados ao desenvolvimento, né, sexualidade mesmo e outros temas, assim, tão importantes, e que a gente vê que nos dias de hoje ainda tem, preconceito, os pais ainda têm vergonha de falar, né, com uma menina sobre menstruação, sobre, enfim, sobre os cuidados que são necessários. A gente vê que isso ainda existe, né, Fábio? E se tu não tem liberdade com o teu pai, com a tua mãe, tu vai ter liberdade com outra pessoa, né? Com estranho, às Né? vezes. E aí tem um perigo, né? É verdade, né? Hoje eu percebo assim que essa questão já amenizou muito. Os pais É. já conseguem conversar sobre certos assuntos que eram considerados tabus, já conseguem conversar de uma forma muito mais tranquila, né? As pessoas assim, vamos dizer, da nossa geração para frente já conseguem. Uhum. Mas claro que tem as exceções, né? Claro que às vezes a pessoa ela não consegue lidar bem com aquele assunto com ela mesma, então como é que ela vai fazer isso com o filho, né? Certo. Ela precisa estar lidando bem com aquilo primeiro com ela, para depois ela passar de uma forma segura e tranquila para o filho ou E para a aí filha. entra. Desculpe te interromper, mas eu acho que esse é um ponto muito, muito importante, sim. Aí é a hora do pai e da mãe irem no psicólogo, né, Fábio? Uhum, Se eles não querem fazer para eles mesmos, que eles façam pensando no filho, uhum, né, para conseguir uhum. compreender o que se passa também com eles mesmos, né. Exatamente, né? Porque aí é quando os pais às vezes se dão conta das suas próprias limitações Uhum, e que todos nós temos limitações, mas quando isso envolve o filho, se a minha limitação não tá deixando que eu tenha uma relação legal com o meu filho ou com a minha filha, se eu não tô me sentindo bem nesse sentido, então por que não procurar uma ajuda? uhum. Assim como também, quando tu falou sobre os pais procurarem o psicólogo, eu lembrei muito da situação que acontece com certa frequência no consultório, que os pais chegam procurando uma ajuda psicológica para o filho, Sim, mas ali aham. naquele processo de avaliação, de investigação, o psicólogo percebe que quem precisa dessa ajuda são os pais. Uhum. Quem tem algum tipo de dificuldade, pode ser o pai ou a mãe ou os cuidadores. Também é importante a gente colocar aqui, né, deixar muito claro essa questão de que pais
são também, às vezes, os pais são cuidadores, não são Uhum. pais, Podem ser os né? avós, Podem ser não? os avós, Os podem ser um padrinhos, sei lá. tio, pode ser os padrinhos, né? Mas, enfim, quem for o responsável por aquela criança, muitas vezes se percebe isso. E aí tem um certo questionamento, na maioria das vezes, que os pais, não, mas eu trouxe foi o fulaninho aqui, ele que tem problema. Uhum. Não, ele não tem problema. O que acontece é que, às vezes, o manejo dos pais com aquela criança não está adequado. E aí ele reflete como um problema, Aham. né? Isso acontece muito com as questões comportamentais, assim. Ah, é ele que é agitado, é ele que é teimoso, é ele que não obedece, é ele que não segue as regras. Tá, mas como que vocês fazem isso em casa? Ah, aí a gente vai investigando e vai vendo que é de qualquer jeito, sabe? Os pais não conseguem fazer de uma forma adequada. Uhum. E aí, claro que a criança não vai responder de uma forma adequada também. Então, aí é preciso fazer um trabalho com esses pais para que eles entendam e analisem a forma como as coisas estão acontecendo em casa, porque aí essa mudança também vai refletir na criança e principalmente vai refletir na criança. Então tem essa demanda aí também, né?